Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Vida e Companhia. No programa de hoje vamos conversar com Tony Awad, locutor esportivo, e ele falará como é o dia a dia da profissão, como está o mercado de trabalho e como foi participar de mais de 10 Copas do Mundo, partindo para a 11ª agora, né, Tony? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Legal, olha, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Nessa TV Assembleia, que tem uma repercussão muito grande pelos assuntos pertinentes que são mostrados aos nossos telespectadores. Tony, como é que é a vida de um locutor esportivo? Olha, para relatar infinitamente, a gente tem que começar do começo. Eu, por exemplo, eu comecei a minha vida trabalhando como faxineiro. Durante 8 anos, lavei muito banheiro, mas sempre com o intuito e o objetivo de ser jornalista. Na época que jornalista era um pouco mais valorizado, né? Que não havia ainda o desprendimento de uma lei que não outorgasse mais a faculdade. Hoje, com todo o respeito, qualquer um pode falar, eu sou jornalista. O que eu sou contrário, não por ser contra essas pessoas, mas você estuda 4, 5 anos numa faculdade e depois vem uma lei que absolve esse critério e você passa a ser tão quanto aqueles que não fez a faculdade. E aí, partindo dessa fase, o senhor foi para o jornalismo. Era uma emissora onde o senhor trabalhava? Não, eu comecei num parque gráfico chamado Companhia Ernesto de Carvalho, na rua Guarapuava, 412, no bairro do Brasil. Nem existe mais, né? Nós éramos de família humilde, meus pais precisavam de ajuda e eu fui trabalhar e só tinha vaga de faxineiro. E a minha cultura, momentaneamente, era para ser faxineiro. Eu não poderia ocupar um outro cargo porque eu não teria, no momento, um conhecimento maior, uma formação cultural maior. Você era muito novo, mas você desde sempre tinha essa vontade de trabalhar com o jornalismo. Fosse no rádio, fosse na TV. Perfeito. E eu, quando estava lavando os banheiros, eu falava para os colegas, pô, eu vou ser jornalista. Eles falavam, ó, cala a boca, lava o banheiro aí, acabou. Entendeu? Faz a sua parte. Faz a tua parte aí, entendeu? Sonha depois que você sair daqui. Mas, daí a gente começou... Eu comecei a estudar, fui estudando, fui para a faculdade. Antes, um dia quando eu estava já com a paciência cheia de trabalhar na Companhia Ernesto de Carvalho, apesar que me deram tudo, eu estudei no Senai, eles pagavam o meu salário e eu estudava. Era 6 meses estudando, 6 meses trabalhando. Mas daí eu pedi a conta sem falar com os meus pais, saía de manhã como se fosse trabalhar. Ficava na porta da TV Celso, ali na rua Pestana, Nestor Pestana. Daí eu via o Bolinha, eu via a Regina Duarte, eu via os Trapalhões, e eu me encantava, né? Até que um dia um senhor com o nome de Aureliano tinha um programa nessa TV, eu era garoto. Falou, pô, você todo dia aqui na porta? Eu falei, eu gostaria de trabalhar na televisão. Daí ele me pôs no programa, eu só falava, boa tarde, está no ar, NS Show, nada mais. E daí fui indo, daí comecei a fazer júri de televisão. Fiz o júri de troféu imprensa do Silvio Santos em 1976. Fui para o júri do Bolinha depois. Júri do Carlos Aguiar, júri do Barros de Alencar. E quando eu estava no Barros de Alencar, eu fui chamado pelo Paulinho Machado de Carvalho, pelo Rogério Carbone Neto, para apresentar os Gigantes do Ringue, programa de grande audiência da luta livre. E eu fiquei 12 anos apresentando este programa, que foi um grande sucesso. Era marmelada com goiabada no meio, mas era um show. Os telespectadores gostavam muito. Acabava um programa chamado Shop Tour e a gente entrava às 11 horas da noite em rede nacional.
A luta livre até hoje nos Estados Unidos faz muito sucesso. E no México também. Também. Aqui no Brasil ela perdeu um pouco dessa força, mas veio também o boxe, com grandes estrelas, algumas dessas que o senhor trabalhou, inclusive. Foi aí que começou também uma outra história. Quando acabou a luta livre, né, eu fui chamado pelo presidente da Confederação Brasileira de Boxe, Joani Antônio Palmeiras, na época, me indagando se eu queria apresentar o boxe. Daí eu fui para apresentar. Mas eu senti que dava negócio, eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero comprar os direitos das lutas. E eu comecei a promover as lutas. E assim foi durante 20 e poucos anos. Na época o senhor era o Don King do boxe do Brasil. Dos pobres. Don King, aliás, tem uma foto, deve ter uma foto minha aí com o Don King, quando eu assinei contrato com ele. E daí começamos no boxe. A primeira luta que eu fiz foi com o Adilson Maguila Rodrigues, o nosso Maguila. Foi em Campos do Jordão. E aí começamos, fomos fazendo lutas, tal, tiro, daí veio o Popó e assim sucessivamente. Maguila virou uma lenda, né? Era Virou. Uma pessoa muito do bem, muito querida por todos. Como é que foi trabalhar nessa época com o Maguila? Olha, Maguila, ele, naquela, eu diria, inocência dele, né? Até por falta de conhecimento, um servente de pedreiro lá do norte, do nordeste, né? Sergipe, ele era muito engraçado. As coisas que ele falava, as coisas que ele fazia, era muito engraçado. Inclusive agora, acho que daqui uns 20 dias, vem um seriado dele na TV Globo, né, contando a história dele. E nessas viagens eu conheci o BA, lembra do BA? Sim, acabou de aparecer ali no nosso vídeo. Conheci o BA, aí eu estou assinando um contrato com o Don King nos Estados Unidos. Depois fui ao programa do Jô, contei toda essa história e daí comecei. Eu também sempre gostei muito de futebol, não escondo o time que eu torço, sou São Paulino. E daí veio a primeira Copa do Mundo, eu gostei, veio a segunda, eu gostei mais. E acabei fazendo 10 Copas do Mundo. Vou fazer a 11ª o ano que vem no México, Canadá e nos Estados Unidos. Agora, fazer uma Copa do Mundo é uma responsabilidade enorme, né? Quais são as técnicas que vocês usam para saber quem é quem está com a bola? Porque é difícil para quem está assistindo ver um jogador lá pequenininho lá no estádio e saber que aquele jogador é tal jogador. Como é que funciona essa técnica? Bom, o primeiro obstáculo que você obtém é você saber que para você ter uma amplitude no trabalho, a sua rádio, a sua TV tem que comprar os direitos. Senão você não anda na Copa do Mundo. Você não entra em lugar nenhum. Nem entrevista você consegue. Então a primeira Copa do Mundo, eu me associei a um grupo que comprou os direitos, paguei do bolso para estar lá. O técnico era Tele Santana, foi em 1982. Copa da Espanha. Copa da Espanha. Depois veio 86 no México, 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, 98 na França, 2002 no Japão, e assim sucessivamente, né? Fomos levando. Mas é difícil. Depois, da terceira em diante, você aprende. Você aprende os meandros, né? Aquilo que você tem que fazer para conseguir. Porque, às vezes, não basta só a carteira, o credenciamento, não basta só o seu conhecimento, não basta só a nomenclatura logística do trabalho que você sabe fazê-lo. É fundamentalmente importante você saber o caminho das pedras. O ideal é juntar todas essas experiências, todo esse conteúdo junto com a experiência, para se tornar, então, um bom profissional nessa área. O que é mais difícil dessa área? O mais difícil dessa área é a convivência com
os jogadores, né? Com a própria entidade, no caso a FIFA, no caso a CBF, até porque eu peguei alguns presidentes de CBF que não eram, sabe, tudo aquilo. E eu não vou citar nomes aqui por uma questão de ética, mas o telespectador que acompanha futebol pode identificá-los com muita tranquilidade. E aí, porque eles liberam, quando você vai para uma Copa, todo dia de manhã, ou um dia sim, um dia não, tem uma coletiva. E eles liberam 4 jogadores, 3 jogadores. E a gente está, por exemplo, numa das Copas, eu não lembro se foi na Alemanha, uma das Copas aí, o Ronaldo, o fenômeno, ele achou ruim porque estávamos muito perto dele. Coisas banais, sabe? Querem responder só aquilo que lhe é pertinente. Hoje abriu um pouco mais. Hoje está mais brando, eu diria, um trabalho desse. Acho que o jogador hoje está um pouco mais consciente da importância de se dar uma boa entrevista, de esclarecer dúvidas para os torcedores também, para o público em geral, né? Agora, eu também estou pouco me lixando. Se eu tiver que perguntar, eu pergunto. Responde se quiser. Se não quiser, coma menos, porque eu estou lá para perguntar e eles estão lá para responder. Como é que funciona a preparação, Tony, para fazer uma Copa do Mundo, já que a quantidade de jogos é muito grande e o trabalho é intenso? Bom, primeiro você tem que montar a logística. Hotel, alimentação, translado e fazer o cálculo. Hoje multiplicando por 6, pela razão fundamental do dólar, que é 6 por 1. Ah, não, é 5, 6... Não. Eles deixam redondinho, é 6 por 1. Arredonda para mais. Então você pega, por exemplo, a próxima Copa está orçada, né? Eu vou ter uma despesa de 54 mil dólares, 320 mil reais aproximadamente. Hotel, passagem, alimentação, translado, credenciamento. Então começa o preparo por aí. Agora lá nós temos o IBC. São áreas reservadas para os jornalistas que querem fazer a transmissão do IBC. Tem um telão magnífico, você tem todo o apoio. Tá? Você tem todo o apoio, tem alimentação, tem lanche, tem tudo. É extraordinário. Agora, você tem que entender que a concorrência é grande, né? Eu via lá rádios pequenas fazendo a Copa, inclusive rádios aqui de São Paulo. Por exemplo, a Rádio Difusora Oeste de Osasco. Tenho 2 colegas lá, um, infelizmente, faleceu o ano passado. E eles fizeram também 8, 10 Copas do Mundo. Eles vendiam o patrocínio e faziam em rede com uma TV do Nordeste que já havia comprado os direitos, isentavam eles de comprar esses direitos e faziam. E, sabe, daí os caras olhavam, pô, a rádio tinha a mesma prioridade, o mesmo apoio que uma Rádio Globo, que uma Rádio Bandeirantes e assim por diante. No caso das rádios, existe uma rádio oficial no caso da Copa do Mundo? Não. Ou todos podem transmitir? Não, todos podem transmitir. Pagando... A TV já não. Hã? A TV já não. A TV tem que ser não, a TV... A TV, os direitos ainda continuam com a TV Globo, mas hoje abriram mais. A próxima Copa o SBT vai realizá-la. Mas tem esses canais agora da internet também que transmitem alguns jogos. Tem. Eles também têm que ter essa autorização? É muito relativo. Tem que se fazer uma consulta com o corpo diretivo da FIFA. Se eles autorizarem, tudo bem. O que o senhor gosta mais, da TV ou da rádio? Honestamente, eu gosto mais da rádio. Por quê? Porque o rádio, você... O cara está no carro, ele está ouvindo. Ele está deitado com o radinho dele, ele está ouvindo. Agora, a TV me fascina,
que eu fiz muita coisa na televisão, mas o rádio é fantástico. O rádio não acaba nunca. O rádio chega em qualquer lugar e chega em lugares onde a TV não chega, né? É, qualquer lugar. O rádio é espetacular. Uma coisa que eu gosto muito. Eu comento futebol hoje na Rádio Capital. Né? Eu faço Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Libertadores da América, Copa Sul-Americana, amistosos da seleção, eliminatórias da Copa do Mundo, que acabou de terminar. Então eu comento futebol da Rádio Capital, já comentei futebol na Super Rádio, já comentei futebol aproximadamente em umas 12 rádios. Hoje eu estou há 5 anos na Rádio Capital. O senhor é um amante do futebol? Gosto. Gosta muito? Gosto muito. Não tem mais aquela, sabe, aquela sensibilidade. Hoje eu vejo futebol como business, negócio. Hoje futebol é negócio. Para quem faz, para quem joga, para quem contrata, para quem dirige. Sabe? Hoje é negócio. Eu vou fazer uma Copa do Mundo. Eu tenho que vender as minhas cotas de patrocínios para mim ganhar dinheiro, realizar meu sonho e estar em mais uma Copa do Mundo. Agora, para se preparar para comentar tantos campeonatos diferentes, você tem que assistir muita coisa. O senhor assiste muitos jogos? Assisto. Eu comento por ano 159 jogos. Eu comento por ano, 159 jogos. E assisto por ano uma média de 400, 500 jogos. O que o senhor vê de diferença do futebol, além do fato de ter se tornado um negócio? Quais são as principais diferenças do futebol de antes, daquela Copa dos anos 80, 70, para esse futebol moderno de hoje, onde tudo é patrocínio, tudo é mercado? Hoje você faz uma análise. Você pega uma seleção como Gilmar, Djalma Santos, Ibelline, Nilton Santos, Calvé e Zito, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo, é uma coisa. O senhor citou o time inteiro aí, impressionante. Isso é uma coisa. Agora, você pega uma seleção de agora, é outra. A seleção de outrora era o amor pelo futebol. A de hoje é o amor pelo dinheiro. Com todo o respeito. Claro que eles vestem a camisa, eles querem serem campeões, mas está atrelado nos bichos, nos prêmios, na consagração e naquilo de ser midiático. Na época do Garrincha não tinha isso. Eu era garoto, mas eu lembro. Eu via a gente rezando, ouvindo pelo rádio, por exemplo, um Brasil e Espanha, na Copa de 58, o Brasil precisava ganhar, senão cairia fora. Ganhou de 2-1, mas na Bacia das Almas, o segundo gol, eu via a gente rezando, aí ouvindo o rádio. Eu era garoto, eu lembro muito bem disso. Mas mudou. Hoje é business, hoje é negócio. E eu também penso assim. Eu tenho uma agência de publicidade, quando eu vou a um cliente, eu digo, olha, está aqui a tabela, você vai ter, a entrega é essa, X, Y, tal e tal. Ah, mas, querido, quem põe preço somos nós. Quem adere ou não são vocês. Entendeu? E eu criei muitas amizades. Eu tenho um fato muito pitoresco, que na minha segunda Copa do Mundo, eu comprei uma máquina fotográfica chamada Polaroid. E eu não sabia mexer. E quem me ensinou? Tele Santana, que era o técnico da seleção. Mas olha como são as coisas. Mas antes disso, quando eu era garoto, eu tinha aqueles álbuns de figurinha e eu colecionava. E quem tirasse a figurinha carimbada, ganhava um liquidificador, uma batedeira, né? E eu tirei o Tele Santana carimbado, ganhei um liquidificador. E nessa Copa eu levei o álbum para mostrar para ele. E eu fiquei muito amigo dele. Então ele me ensinou a mexer com a Polaroid. Eu conversava com ele por telefone, fora da coletiva, e nós ficamos muito amigos. São alguns fatos pitorescos. Já no boxe também aconteceram uma série de coisas. Eu viajei, eu conheço 75 países. Eu viajei muito com o Magueira, viajei muito com o Popó.
E na disputa do título mundial do Popó, lá na Fonte Nova, em Salvador, estava toda a pleiade artística, os políticos. Você sabe como Sim, é que é? É um espetáculo. É um espetáculo. Foi dentro do estádio. E eu sempre, nunca escondi isso, quis mostrar a minha cara. Entendeu? Muito embora o Ciro José, que era diretor da Globo, mandou me chamar e falou: olha, Tony, o negócio é o seguinte, a luta principal vai apresentar o nosso apresentador, que nós vamos definir aqui. As preliminares você é que vai fazer. Mas nós vamos mostrar 3 preliminares e a luta principal. E eu, naquela emoção, naquele afã de subir rápido para o ringue, aproveitar todos os momentos das imagens que estavam em todo o Brasil, quando eu cheguei na ponta do ringue, eu escorreguei e caí de costas, 2 metros de altura. Isso foi em Salvador, no estádio Fonte Nova. Por quê? Ali onde os lutadores tem aquele guspidor que eles falam, cai água. E eu escorreguei e não vi. Nossa. Saí, acho que 30 segundos fora do ar, mas não larguei o microfone. E quem me levantou foi o compadre Washington do Tchan, que estava lá. Até hoje nós comentamos isso. Esse foi um fato pitoresco, né? Que aconteceu, que foi o comentário. O pessoal comentava mais o tombo do que a luta no dia. Lembraram mais o tombo do que da própria luta. Mas foi feio, viu? Imagino. Foi feio. Tony, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um breve intervalo e o Vida e Companhia volta em instantes. Até já. Estamos de volta com Vida e Companhia, hoje conversando com Tony Awad, locutor esportivo, jornalista e também ator, que acabou de revelar aqui pra gente, que fez uma novela também, Tony. Olha, aí é por sua conta o negócio do ator. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava desempregado, com um filho pequeno, e o Heriberto Monteiro, já falecido, pai do ator Heriberto Leão, muito meu amigo, me ajudou muito, sabe? Conversou com a Regina Duarte e o Boni me colocou na novela das 6 chamada Felicidade. Eu fiz 21 capítulos, eu era empresário de uma cantora e assim foi. E a Regina, quando foi gravar o seriado Retrato de Mulher, me chamou, ela chamava Conquita Madalena, era uma cantora mexicana e eu fui apresentador, entendeu? Desse seriado. Foi muito legal, gostei muito da experiência, mas meu foco sempre foi o jornalismo, né? Então, eu não quis seguir, não quis tirar o DRT de ator. Eu era péssimo como ator, canastrão, pelo amor de Deus. Quando eu assisto alguma coisa, eu fico... Como ator, era um ótimo locutor esportivo, né? Sim, um ótimo locutor esportivo. Porque sabe o que acontece? Quando você conhece a humilhação, e conhece a badalação, quando você conhece a fome e a fartura, você sabe discernir as coisas e dar valor àquilo que é. Então, eu sou uma pessoa muito simples. Claro que eu gosto de conforto e tenho esse conforto, sabe? Mas eu sou um cara muito simples, um cara respeitador, um cara igual. Eu não chego no lugar, eu sou jornalista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu sou um cidadão, pago minhas contas, quando dá, né? Às vezes. Tem meses que aperta um pouquinho mais, é normal. Dá uns dias vamos dar uns dias aí para frente. Mas eu sou um cara muito simples. Agora, reconheço que há uma diferença grande de quando eu lavava banheiro para hoje, né? Que tem uma situação, graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças ao meu esforço, e que eu posso hoje dizer que eu sou muito feliz com tudo. Tony, nesses muitos anos aí de experiência, de profissão,
foi o atleta, o jogador, o pugilista? Quem foi que marcou bastante a sua vida, que tem algum caso? Para mim foi Acelino Popó Freitas. Eu tenho todo o documentário dele. O Acelino, ele chegou até nós por intermédio do Bebeto, jogador baiano, que foi... Inclusive eu fazendo um treininho com ele aí, adivinha quem ganhou? Eu acho que foi ele. E aí ele veio para São Paulo, foi morar no São Paulo, começou a fazer lutas amadores, daí surgiu o boxino. E eu tinha um parceiro chamado Antônio Bernardo Soares, que acertou o boxino. Quem ganhasse o boxino ia para o Mundial. E o Popó ganhou o boxino. Ele matou todos os caras. Daí, 9 de agosto de 1999, em Le Canet, foi marcada a luta Acelino Popó Freitas e Anatoly Alexandrov, o russo, né, pelo título mundial. A luta durou 18 segundos. Popó mandou ele para o hospital. Nossa. Daí começou a trajetória. Popó é um grande pugilista. É um grande cara. Sabe, eu tenho gravado, eu gravei ele dormindo, viajando, treinando, almoçando, desculpe, lutando e assim sucessivamente. Agora é um atleta muito dedicado, né? Muito dedicado. Extremamente focado naquilo que ele quer. E ele agora, tem surpreendido bastante agora nessas últimas lutas, né? Não, mas agora essas lutas não fazem parte do calendário profissional. Essas lutas são lutas shows, né? São lutas que eles estão fazendo, estão ganhando, cada um ganhando o seu dinheirinho. Eu, particularmente, como jornalista, como homem que ficou 25 anos no boxe, eu só me licenciei porque nós não temos mais campeões. Nós não temos mais campeões. E o MMA acabou com o boxe no Brasil. Essa é a grande verdade. Pra você ter uma ideia, essa luta, essa última aí que deu essa confusão toda, uma luta que o Vanderlei, adversário do Popó, tinha 22 quilos a mais do que ele. Popó, 50 anos. O Vanderlei, 49. Então, sabe, eu não aprovo esse tipo, né? Até porque eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Boxe. Tony, na tua opinião, o que a gente pode fazer para trazer mais garotos para o boxe, trazer mais novos atletas para o Brasil, que está com uma certa carência, né? Não só no boxe, mas em diversos outros esportes, mas falando especificamente do boxe? Nós temos várias entidades aí que trabalham esses garotos, como trabalham os garotos que vão fazer o peneirão para o futebol. O que precisava, na minha ótica, é que o governo, né, liberasse uma verba para esses iniciantes, né? Que em troca disso, o garoto tinha que, além de fazer seus treinamentos, apresentar a carteira de estudante regularmente frequentando as aulas. Com boas notas. Com boas notas, na obrigatoriedade do futuro campeão ter, né, uma cultura, um conhecimento, né, um ensinamento, uma postura na sociedade que ele convive. Existem alguns projetos que têm a Bolsa Atleta, tudo, mas não são suficientes para o tamanho do país. É um país enorme. Não. Devem ter muitos talentos escondidos aí que não são valorizados justamente por falta de oportunidade, né? A Bolsa Atleta, ela atinge um patamar X. Mas para você chegar até o patamar X, você teria que ter um subsídio. Para o garoto que sonha ser um campeão mundial de boxe, ou de qualquer modalidade esportiva, poder se locomover da casa para o local do treino, ter a garantia do seu lanche, da sua alimentação, do seu material esportivo, e isso não tem, sabe? Claro que melhorou bem, mas ainda falta muito. Ainda falta bastante. Falta muito. Tony, com essas novas tecnologias, aí, internet, celulares, várias mídias e streamings,
Como é que você vê o futuro do jornalismo, do locutor esportivo, desses esportes, com toda essa interatividade? Vai chegar um momento que nós seremos secundários, porque a evolução tecnológica nos leva a isso, né? Houve uma época que não tínhamos celular. Hoje os celulares estão avançadíssimos e cada ano avançam mais tecnologicamente falando. Então, mas ainda a tendência vai continuar sendo a presença física, pelo menos para a organização desses projetos tecnológicos. Quando você fala em negócio, você falou que o futebol hoje é um negócio. É um Acho negócio. Que esses instrumentos, os celulares, as mídias, facilitam esse negócio, mas será que elas estimulam também para o esporte? Eu não diria que estimulam, mas a facilitação para o negócio te dá uma amplitude financeira que você pode, consecutivamente, cobrir algumas coisas que estão descobertas, não só no setor financeiro, no setor logístico, né, no setor de empreendedorismo e assim sucessivamente, né. Eu, por exemplo, eu tenho 200 mil seguidores no meu Instagram, sem forçar. E eles falam, você é influencer? Não, eu não influencio nem na minha casa. Mas indiretamente, sem querer, você acaba influenciando muita gente, né? Sem querer você acaba, né? Mas por quê? Porque eu tenho história. Então eu conto a minha história. E todo dia tem um capítulo da minha história. Então, agora o capítulo de agora é a próxima Copa, é os jogos que eu comento na Rádio Capital. Eu escrevo 89 colunas de jornais em todo o Brasil sobre televisão. São as colunas que eu escrevo. E assim vai. Então esse é um capítulo. Amanhã pode ter outro capítulo, sabe? E eu aprendi uma coisa com o Silvio Santos. Eu fiz o troféu imprensa, lá, a convite dele. Eu fiz o quadro Quem Sabe Mais, o Homem ou a Mulher. Eu apresentei o Cidade contra Cidade, o Silvio Santos. E o Silvio Santos sempre falava para mim, olha, eu tenho a minha televisão. Se eu quiser ficar 10 horas no ar, eu fico. Agora, vocês que são contratados, procuram empreender, criar empresas, criar microempresas, para vocês fazerem negócio e sobreviverem. É assim. Tony, como é que está o mercado hoje de trabalho para os novos profissionais que querem seguir o seu caminho, que querem ir para a televisão, para a rádio, para a internet, para fazer locuções esportivas? Olha, desde que eles sigam a nomenclatura da trajetória, eles conseguem. Agora, eu vejo muitos hoje, não citarei nomes por uma questão de ética, que mesmo já formados, não vêm, sabe, desenvolvendo um trabalho mais, eu diria, propício diante daquilo que nós esperamos. Em que sentido? Nas perguntas. Nas perguntas. Outro dia eu vi um recém-formado aí perguntando para um jogador, como é que você vê esse jogo? O jogador sentiu e falou, eu vejo com os olhos. Entendeu? Quer dizer, não era bem assim a pergunta. Como é que você avalia o desempenho do seu time até agora na partida de hoje, nesse clássico que você vai jogá-lo? Seria assim. Não estou aqui para ensinar ninguém, mas a gente tem um pouco mais de experiência. Então, essas coisas, sabe? Mas eu não critico, não. É a nova safra que vem vindo aí, entendeu? São garotos jovens, bonitos, inteligentes, apresentáveis. Isso é muito bom. O que é fundamental para esse jovem se destacar no mercado tão disputado e tão difícil de entrar? Estudar a matéria. Ele tem que estudar a matéria. Porque ele estudando a matéria, ele tem chance de ter uma desenvoltura mais ampla, de mostrar para os telespectadores, ou para os ouvintes, ou para o leitor de jornal,
de revista, ou seja, para a mídia impressa, para a mídia televisada, para a mídia radiofônica, o conteúdo que ele tem, que ele aprendeu. Porque o torcedor ou o cidadão, quando pega o jornal para ler a matéria, ele quer ter conhecimento de algo que ele não sabe. Quando ele está vendo a televisão, é como uma novela. Ele se impacta pelos acontecimentos, ele se impacta pela desenvoltura das coisas que vão acontecer. E isso tudo é muito bom. Agora, Tony, com essas redes sociais e com essa mania de ficar na tela do celular passando os vídeos, ninguém se aprofunda muito nos assuntos. Como escapar dessa maneira tão comum que todo mundo está hoje de assistir vídeos muito rápidos de segundos para se aprofundar nessa profissão, nesse ofício, para que ele se torne um bom profissional? É aí onde vira a mesmice, né? Porque eles ficam no celular o dia todo. Eu conheço colegas, inclusive, e bons colegas que eu não vivo sem o celular. Cada 3 minutos está lá correndo o celular para ver uma coisa, às vezes é fake, às vezes não é e tal. Então, não é assim. O celular é bom. As notícias que vêm lá, algumas, vale a pena ressaltá-las, mas as demais, o celular complica um pouco. Eu sou muito contra, sabe, por exemplo, que crianças até 10 anos de idade tenham celulares. E hoje todas têm. Todas têm. Entendeu? Tony, você falou da Copa do Mundo do ano que vem. Como é que estão os preparativos? Você falou dessa despesa toda, que é uma despesa enorme, para se deslocar até lá, para se manter ao longo da Copa. Como é que é essa preparação toda? Não só da parte comercial, mas a preparação física. Como é que você está assistindo os jogos? Como é que você vê a nossa seleção? Eu vejo a próxima Copa, a seleção irá um pouco melhor. Mas ainda não posso defini-la como uma futura campeã, muito embora a Alemanha, as outras seleções estão no mesmo patamar, porque os grandes ídolos foram embora, não estão mais. Hoje é a nova safra. Então não dá ainda para fazer um comparativo, mas dá sim para você saber que tem um ponto de equilíbrio entre essas seleções. E eu acredito que o Brasil irá bem melhor do que as últimas que foi. Pode até ser campeão do mundo. Até pode ser campeão do mundo. Vai muito de encontro com a nivelação dessas seleções que já perderam os seus grandes ídolos como a nossa. Quais são as seleções que se destacam, ao seu ver, que tem alguns jogadores bola de ouro, campeões, que estão no auge da carreira? Eu vou começar com uma seleção sul-americana, a Argentina. Para mim, é a melhor da Sul-Americana, é a melhor que tem. Não sei se o Messi vai jogar na próxima Copa, ele disse que não, mas de repente joga, entendeu? Já o nosso Neymar Júnior aqui é um ponto de interrogação. Joga um jogo no Santos, fica 4 contundido, entendeu? É um jogador midiático. Disse para mim um repórter da TV Argentina o seguinte, falou, olha, o Neymar é melhor que o Messi, mas a conduta do Messi faz dele um grande ídolo. Foi o que ele disse. E realmente, quem acompanha sabe que há esse disparate entre os dois. O Messi é um cara centrado, com aquela família e tal. Não estou criticando o Neymar em absoluto, até gosto muito dele, gosto do seu futebol, mas eles enveredaram cada um por um caminho. Então, para mim, o Messi, hoje, se ele jogar a próxima Copa, será muito bom para o futebol argentino e para a Copa do Mundo, que será uma das atrações. Nem todos têm a disciplina do Cristiano Ronaldo. Não. Então, eu ia chegar na seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo é um exemplo. Por onde passa, faz gols, tem um histórico. Você não vê coisas polêmicas, como vimos com o Ronaldo Fenômeno, como vimos com o Neymar, como vimos com o Maradona, como vimos com tantos outros aí. Você tem esperança numa seleção vitoriosa
talvez não para essa próxima Copa, mas para outra, numa formação de jogadores mais dedicados, como Cristiano Ronaldo? Eu vejo já a partir dessa próxima Copa, que dar-se-á no México, Canadá e Estados Unidos, eu vejo o Brasil bem melhor do que as outras Copas. Que hoje tem uma comissão técnica que não é uma comissão técnica política, é uma comissão técnica que entende de futebol, que tem um histórico, que pode apresentar resultados plausíveis para a nossa seleção. Quem é o melhor jogador do Brasil hoje, na tua opinião? Olha, na minha opinião hoje, para avaliar o melhor jogador do Brasil, eu primeiro iria avaliar o clube. Para mim, o melhor clube, tem dois clubes hoje que dominam o Brasil, Flamengo e Palmeiras. Flamengo, você falou do meu time aí. Flamengo e Palmeiras. É um time organizado. Um time que tem um time no campo jogando e outro time no banco. E assim como o Palmeiras, que tem Fraco Lopes, que tem o Tigrinho, que juntos agora estão dando resultado. O Flamengo tem um técnico jovem que, por ter um elenco bom, ele faz resultados para a sua torcida. Agora, não adianta. Você pega o Corinthians, por exemplo. Olha, eu já fiz tantas críticas. Me contratam. Aquele ex-presidente do Corinthians, o Augusto, que foi deposto, e eu não vou dizer aqui por que foi, muito embora eu sei de tudo, de A B, a C, a Y, ele me contrata Memphis Depay. Por que ele contratou o Memphis Depay? Porque ele estava naquele núcleo de pressão, ele estava para cair, tanto é verdade que caiu. E vem mais chumbo grosso aí, viu? Que vai envolver outras pessoas, que eu não quero afirmar aqui quem são, porque eu não estou afim de ter que ir até o fórum provar isso daí, entendeu? Mas vai vir mais chumbo. Agora ele está naquela pressão, ele tinha que fazer algo que impactasse. Ele contrata o Memphis Depay, o holandês. Até aí, tudo bem, contratou o Memphis Depay, tudo bem. Mas deu ao Memphis Depay quase o Corinthians inteiro. O Memphis ganha por assistência, por gols que faz, por títulos que conquista e por partida que joga. Um salário absurdo. Absurdo. Entendeu? E está aí. Não está jogando, está machucado. E quando joga, não vem correspondendo. Gosta de uma balada, vocês sabem disso. Entendeu? Então, eu sou contra. E o Corinthians é um time que era para estar como o Flamengo, como o Palmeiras, um time de massa. Era para ter um time jogando, outro time no banco. Assim como o São Paulo, que é o maior campeão, que caiu vertiginosamente. A diretoria tem culpa. Mas se não tem elenco, você não pode fazer resultado. Eu não tenho elenco, o que eu tenho para hoje é isso. Né? Então, essas são as disparidades que nós temos no futebol. E eu não estou aqui para corrigi-las ou apontar quem são os errados. Mas estou aqui para avaliar o porquê que o Flamengo e o Palmeiras hoje são os dois melhores times do Brasil. Tony, eu dou um recado para quem está te assistindo, para as próximas Copas, para te assistir na rádio, na TV. Quer deixar o seu endereço? Bom, eu primeiro quero agradecer a Cláudia, uma grande jornalista, uma grande assessora de imprensa, que vem nos ajudando bastante. Quero agradecer a direção desta casa, desta TV, agradecer a oportunidade de estar neste programa, de poder enfatizar aqui a minha opinião, que ela pode não ser a verdadeira, mas ela é minha e eu devo expô-la sempre, né? Sempre que eu puder, vou fazê-lo. E agradecer você pela gentileza, o carinho, né, em nos receber neste programa, que eu tenho absoluta certeza
vai ter uma boa repercussão. Com certeza, graças a você, Tony. E se você quiser me seguir, @Tony Awad. Entendeu? Eu não sou influencer, eu tenho 200 mil seguidores, porque eles acompanham a minha programação. Estou, comento futebol na Rádio Capital 1040 AM, 77.5 FM, faço meus boletins com notícias esporadicamente na Record News e estou à disposição, porque eu nasci original e não vou morrer fotocópia. Tony, obrigado, viu? Obrigado a você. Sucesso para você e até a próxima Copa. Obrigado. Se Deus quiser. E agradecer a equipe técnica aí, os profissionais competentes, porque sem uma equipe técnica competente, você aí na sua casa não tem um programa de televisão bem feito. A equipe técnica é fundamental, desde o diretor de TV aos câmeras-mens, entendeu? A produção e assim sucessivamente. É isso aí, aqui nós temos os melhores. O Vida e Companhia de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Continue acompanhando toda a programação da Rede Alesp. Até mais.